Ouça aqui, na Rádio Fraternal, mais um programa Espiritismo em Ação. Um bate-papo descontraído com pessoas ligadas à doutrina espírita, trazendo um pouco de suas experiências pessoais. Não perca! Espiritismo em Ação é mais um programa da nossa Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio TV Fraternal. Hoje retornando com o nosso programa Espiritismo em Ação, tendo o prazer de receber nossa amiga Priscila Sertori, psicóloga, neuropsicóloga, mestre em ciências, especialista em neuropsicologia com foco nos transtornos do neurodesenvolvimento. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo prazer convite. Te receber com a gente aqui. Vocês. E vamos falar então um pouco sobre quem é Priscila Sertori, para que nossos ouvintes possam te conhecer. Vamos. Bem, eu acho que sempre quando eu gosto de me apresentar, eu sempre falo, né? Antes de profissional, eu sou uma pessoa, então eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou tia, eu sou irmã, cunhada, nora. Eu trabalho com a psicologia, mas muitas coisas já fazem parte da minha vida, então acho que é até um jeito de olhar o mundo, e aí até por isso que eu caí na psicologia, ou ela caiu em mim, não sei. E hoje minha vida pessoal é muito mesclada com a minha vida profissional, que eu acabo tendo muitos interesses, muitos cuidados parecidos. Quando que você despertou esse interesse por psicologia? Você sempre foi ligada com essa questão do conhecimento? Quando que isso despertou na Priscila? Eu acho que claramente já na época do vestibular, que aí realmente escolha de profissão, prestei umas 5 e aí depois acabei escolhendo a psicologia. Mas sem querer, antes a psicologia já estava no meu dia a dia. Então, quando criança, eu passei em consulta de psicologia, né? Eu era paciente, e aí eu fiz alguns anos na minha infância. Depois, na adolescência, eu voltei de novo. Na época pré-vestibular, eu voltei de novo. Então, eu tive vários contatos, desde uma questão mais de humor, de comportamento, de escolhas. E aí, a faculdade de psicologia, na verdade, me veio pelo interesse teórico, que eu não me via trabalhando na psicologia, eu queria conhecer. Não era a sua primeira opção? Na verdade, antes eu tinha outras opções, e aí depois eu fiquei só com a psicologia, mas eu falava, eu vou porque eu quero estudar, mas eu não me via trabalhando. E aí, na faculdade, eu fui conhecendo muito da prática, quebrar um pouco de preconceitos que até eu mesmo tinha, de só terapia e não sei o quê, e fui conhecendo outras áreas, e aí eu fui me encantando muito com a área mais de saúde, de educação, e hoje eu estou também na parte clínica, mas eu tenho uma atuação bem ampla, né? Então, toda essa descoberta foi na própria faculdade, então foi aos pouquinhos vendo desde como eu me sentia participando até partes teóricas do porquê que as pessoas gostam ou fazem tal coisa, como funciona. Certo. E aí depois realmente me vendo fazendo. Como a gente sempre comenta, né, o programa Espiritismo em Ação, ele tem como objetivo, né, trazer para a gente um bate-papo com pessoas que estejam ligadas à doutrina e que tenham a sua vida profissional, como todos nós temos a nossa vida, né? E você espírita. Sou. E aí, desde você, já a sua formação sempre foi espírita? Como é que isso aí já vem de família ou foi uma opção sua? A minha família tem uma influência do espiritismo, uma influência na parte mais católica, então eu convivi muito com os dois lados, e aí sempre como uma coisa aberta. Então, vou te apresentar, você escolhe, você fica onde você tem vontade e por aí vai, né? Então, o meu colégio de infância, ele era um colégio católico, mas aí eu acompanhava minha mãe, que era no espiritismo, no Centros, então eu via uma palestra, participava. Então, foi algo muito natural esse envolvimento de conhecer.
Épocas eu pedia para participar, épocas eu ficava um pouco mais só vendo ela participar, meu irmão também. Então, acho que isso foi uma coisa bem natural da casa, né? Apesar de ter mais de uma influência, e sempre com os princípios muito fortes. Então, acho que, independente do nome da religião, né? Ou a espiritualidade está no mundo, a gente vê no dia a dia, no cuidado, no olhar para o outro. Então, isso sempre foi o que minha mãe e meu pai prezavam, e o nome da religião que você vai seguir era mais aberto. E aí hoje eu acabo acreditando mais e vendo mais as coisas do espiritismo. Na psicologia, não diretamente, a gente leva isso, né, para o atendimento, então a gente tem sempre um respeito pelo do outro. Se me perguntam, eu falo, porque não é um segredo, mas não é um pré-requisito. Então, eu acabei estudando pela faculdade, depois outros cursos, outras religiões, outros pontos de vista, mas eu tenho a minha referência. E aí é o ponto que mistura um pouco o pessoal e o profissional, porque a gente tenta separar um pouquinho para não influenciar no outro. E aí como é que fica essa questão? Porque é justamente essa colocação, né, picante, né, e gostosa de a gente passar, né, para as pessoas. Como é que você lidar, de repente, e você tendo um contato com pessoas, né, diretamente com pessoas, você tem um contato com as pessoas que se abrem ali para você e que trazem cada um com a sua história, cada um com a sua formação, com o seu ponto de vista. Como é que você consegue, que nem você colocou, você separa, né? Uma coisa Priscila, uma outra coisa Priscila, profissional, psicóloga. Como é que você consegue fazer essa distinção, ou chega uma hora que isso se mistura e não tem jeito de ser? Na teoria ou na prática? Então, né? Na teoria é mais fácil, a gente fala, não, isso é meu, isso é seu e vamos separar. Na prática nem sempre é assim, né? Então, eu tenho a minha parte de supervisão, que eu passo também, a minha parte de psicoterapia, que é para ver até quando realmente mexe com a gente algumas questões, mas nos próprios atendimentos a gente sempre tenta olhar no momento profissional, né, tentando entender o ponto de vista do outro. Então, se para o outro faz sentido, é isso que faz sentido. Se para ele é assim, vamos seguir assim. E aí tem alguns conceitos que não é do nome da religião, não é do nome da atuação profissional, é da forma de lidar com o outro. Então, aí a gente está falando de relações humanas, de cuidados entre pessoas, de amor ao próximo. E isso independe de religião, de pontos de vista, né? Lógico. Então, a conversa fica um pouco mais fluida nesse sentido. Então, normalmente, quando entra para esse lado de religião, não é tão complicado separar. Mas quando entra para o lado pessoal, aí às vezes é mais complicado. Então, às vezes uma história de vida, uma situação difícil, uma perda muito difícil, a gente também acaba sentindo as felicidades e às vezes o sofrimento do outro. Sim. E aí eu tenho que conseguir separar que não aconteceu comigo, por mais que eu me abale, que eu estou ali realmente para tentar trazer algum alívio, eu não posso superar o sofrimento dele por mim. Sim. Então, nessa parte que às vezes é mais difícil de separar, porque realmente são duas pessoas ali, duas relações, e a gente também se influencia, né? Mas você acha que você, de certa maneira, em tendo vivido todos, né, desde criança, o espiritismo, a doutrina, né, levada para seus pais, de certa maneira, isso te dá uma forma de pensar ou uma visão diferente daquilo, do seu problema e do problema dos outros, porque é bem aquilo que você colocou, aquilo que não é meu, né? E aquilo que é do outro é porque por algum motivo tem e as pessoas têm que passar Sim. por aquilo que elas estão passando, né? Nada cai para a gente por acaso. Né? Então, por isso que eu te perguntei, se de repente você, em atendimento, a pessoa às vezes se coloca
e descobre, por exemplo, né, que você é espírita, isso às vezes acaba te virando como uma Priscila orientadora e não mais uma ouvinte, né, para poder ajudar. Sim. É complicado isso, não? É bem sutil, né? É um limiar muito da relação, de vendo até onde dá para ir. Tem algumas falas que é do meu jeito, que aí não é da psicóloga, não é da formação, né? Sou eu ali como profissional, mas talvez mais do meu jeito do que realmente da profissão. Com a vivência, com a sua vivência, né? Com o meu modo de lidar, com o meu modo de colocar as questões. Então, eu até falo, né? Isso não é padrão da psicologia, isso não é regra, cada profissional de um jeito. O meu jeito é esse. Então, às vezes eu tento ir conduzindo de uma forma muito mais reflexiva, às vezes até nesse sentido. Tem coisa que a gente não tem resposta, tem coisa que talvez a gente não vai ter resposta, que não está no nosso controle, mas a gente está ali passando. Então, até pensar como que vamos passar por isso. Não é fácil, independente do que seja, mas está acontecendo. E aí vem uma bagagem, né, por detrás, até da religião, de princípios, de modo de ver o mundo, que acaba me influenciando. Mas não necessariamente eu abro isso para a pessoa. Então, eles não sabem o porquê desse jeito, dessa forma de conduzir, mas eles só veem o resultado, né? Certo. E você tem um trabalho forte, né, na questão do transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria isso, né? Conta um pouco para a gente como é que funciona essa questão ou esse tipo de atendimento, né? Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma alteração no desenvolvimento que começa desde a infância e aí ela perdura a vida inteira. Então, tem alguns diagnósticos, alguns transtornos que não tem uma causa específica, né? Não é uma síndrome de uma mutação de gene nesse sentido, mas ela traz um prejuízo. Então, uma deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno de aprendizagem, eles entram dentro desse transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, assim, a gente entra em vários pontos, né? Desde um processo de descobrir, de fazer essa avaliação, de pensar na melhor forma de lidar, de ensinar, de aprender, das relações sociais, profissionais, que a gente já está entrando na parte de intervenção, e sempre prezando por uma qualidade de vida. Então, é um transtorno, é um diagnóstico do desenvolvimento, então está fora do limiar da normalidade, do que é esperado, de uma comparação até normativa, né, de dados estatísticos, e isso não é uma coisa que aparece ou some, é do desenvolvimento. Então, vai perdurar a vida inteira. E aí a gente sempre pensa em como ter o menos prejuízo possível na vida. Então, a gente vai para a qualidade de vida. Então, uma terapia, uma intervenção com psicólogo ou outros profissionais, que muitas vezes precisa, não vai ser uma cura, não vai ser deixar de ter, mas vai ser diminuir o máximo possível os prejuízos, ter mais autonomia, ter mais independência, se precisar de um suporte, de preferência quanto menos melhor, sempre de acordo com as condições da pessoa, pensando em melhorar as condições para ela conseguir ter esse sucesso por conta própria, em todos os aspectos. Cognitivo, motor, de social, profissional, de relacionamentos, em tudo isso. Eu não te perguntei, mas você, na psicologia, você atende mais adultos ou crianças? Quem é o seu público? Eu acho que 80% do meu público é criança e adolescente. Eu hoje trabalho com adultos em uma parte mais de avaliação, mas a parte de intervenção mesmo, eu estou principalmente com criança e adolescente. Você trabalha, quer dizer, dentro já essa questão do desenvolvimento, você já pega a criança já no início do... Bem pituquinhos. Bem certo. E
aí falando um pouco, que você dentro daquilo que você trabalha, e você trabalha forte também, entra a questão do espectro autista, Sim. né? Que você tem importante trabalho, né? Você atua bastante nessa questão do autista. A nível por curiosidade, qual a estimativa que existe hoje de autistas hoje? Você tem esse número no Brasil? A gente tem uma referência no Brasil ter 2,5 milhões. 2,5? Nossa. 2,5 ou 2? Acho que é 2. 2. Mas mesmo assim, 2 milhões é muita gente. É. Mas a gente não, você olhando assim em volta, né? Você não enxerga esse número. Não. Porque como é que isso funciona? Porque como é que essa relação? Eu conheço dentro do meu hall de sociedade, amigos, parentes, familiares. A gente tem, talvez eu me lembre 3 pessoas e 2 milhões seria uma coisa que seria isso, quer dizer, não é visível isso. Não é um diagnóstico com uma questão de aparência física. Então, o autismo não tem cara. Não é você falar, nossa, ele tem um traço do olho assim, ou assado, isso é autismo. A gente não tem isso. Então, esse já é um primeiro ponto. Então, visualmente, a gente não faz o diagnóstico. Um segundo é que, muitas vezes, ou pode nem ter o diagnóstico, e às vezes a gente de fora não sabe, apesar da família saber, não divulgarem, mas a gente associa muito o autismo com os quadros que têm maior comprometimento. Então, normalmente quando eu pergunto para uma pessoa que não trabalha, né, ela vai falar sempre, é o que não olha no olho, é o que às vezes não fala, é o que tem dificuldades, às vezes associa até com uma questão de inteligência, e na verdade não é isso. Vou fazer o seguinte, então. Nós vamos, então, isso aí já vi que vai bem adiante aí. Nós vamos encerrar, então. Vamos encerrar esse bloco, então. Então, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco e dentro de instante nós retornamos com o Espiritismo em Ação, recebendo hoje Priscila Sertori. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, então, retornando com o Espiritismo em Ação, lembrando que recebemos hoje Priscila Sertori, psicóloga e neuropsicóloga. No encerramento do bloco anterior, Priscila, você vê, nós iniciamos a questão do espectro autista, e aí você iniciou fazendo umas colocações para a gente. Então, fala um pouco então a questão do que é esse espectro, né? Como é que se identifica, como ele surge, desde quando que aparece, o que você pode passar para a gente? Vamos lá, vou tentar ser o mais breve com mais informação possível, né? O diagnóstico do espectro autista, ele é um diagnóstico clínico, então a gente não tem, por exemplo, um exame genético, não tem um mapeamento, não tem um exame de sangue, uma tomografia que identifica. Isso, não, na verdade, nem faz parte do diagnóstico. A gente tem questões de comportamento, então um dos critérios é um prejuízo de comunicação social, então não é relacionado necessariamente à fala. Então, não é no sentido de ser verbal ou não ser verbal. Então, eu posso saber falar ou não saber falar, mas essa comunicação social. Então, é exatamente esse retorno que você está me dando com a cabeça, com o olho, com o gesto, com esse sorrisinho. Então, isso faz parte de uma comunicação social. Que bom que eu não sou autista. Está aqui. Você não estava me respondendo oralmente, mas gestualmente, uma comunicação não verbal.
verbal estava presente. E pelo amor de Deus, é uma brincadeira porque é lógico, aquilo que você Sim. colocou que às vezes nem a pessoa sabe, né? E aí, esse é um dos critérios, né? Então, isso a gente já quebra alguns preconceitos que as pessoas falam, mas ele fala muito, ou ele teve atraso de linguagem, por isso é. Então, não necessariamente, a gente está nesse nível de conversa, né? Dessa comunicação social. E aí, mesmo dentro desse nível, então você falou, né? Às vezes nem a pessoa percebe, a pessoa não sabe, porque a gente tem um nível mais sutil. Então, você está me fazendo uma parte desse retorno, mas a gente pode ter coisas mais delicadas, mais minuciosas dessa comunicação social. Então, por exemplo, imaginar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, fazer uma inferência sobre isso, adequar seu comportamento em função disso, saber modificar planos. Então, se ela está gostando, eu vou fazer tal coisa, se eu não estou gostando, eu vou mudar, eu vou respeitar tal momento, agora eu vou. Então, é toda uma leitura não verbal da situação com essa inferência do outro para poder modificar seu comportamento. Então, tem mais a ver com a questão comportamental, né? A pessoa, como ela se posta no mundo, como é que como é que ela interage? O déficit de interagir, podemos dizer, de uma maneira mais... Ele está vinculado com essa parte vinculado a isso. Do relacionamento interpessoal, então a comunicação, o relacionamento com o outro, e não necessariamente só de fala, né? Mas toda essa parte verbal e não verbal dessa parte de comunicação. E aí um outro critério que a gente tem, que ele é relacionado a padrões persistentes repetitivos de comportamento. Então, a gente pode ter desde uma questão mais de repetição, de fazer um movimento motor que a gente chama de estereotipia, então um movimento sem função, que eu fico aqui e aí simplesmente fica numa repetição que é totalmente sem função. Normalmente está muito associado até com intensas emoções, ou uma euforia, uma frustração, até questões repetitivas, então uma brincadeira muito repetitiva, sempre fazer de uma forma, ou até num nível, de novo, mais minucioso, de ser rígido a mudanças, ter que fazer sempre do mesmo jeito, precisar de uma coisa muito estruturada para conseguir dar conta de algum problema. Então, ele é sempre uma questão de necessidade de ser de uma determinada forma, que aí pode ser tanto de relacionamentos interpessoais, de forma de lidar com o problema, quanto realmente de ação, de usar com função alguma coisa ou ficar só numa repetição sem função. E aí a gente tem esses dois critérios. Então, assim, a gente está falando muito dessa qualidade da interação. E aí, quando a gente está falando de interação, na verdade, desde bebê, a gente tem uma interação com o mundo. Que eu ia te perguntar, no caso, quando que surge, ou isso aí já vem com a pessoa, ele nasce já com esse déficit, ou ele vem por algum motivo, ele vai perdendo, ou isso se agrava? Como é que é essa etapa? Existem estágios? Não tem estágios. A gente tem uma influência, né, tanto genética quanto ambiental. Tem alguns estudos que mostram algumas mutações, tem um fator de prevalência maior dentro da mesma família. Então, um parente de primeiro grau aumenta estatisticamente a chance de outro ter. Não é um pré-requisito e não significa que porque um tem, o outro vai ter, mas aumenta as chances. Então, é muito comum a gente ver casos na mesma família. Tem uma questão de prevalência nesse sentido. E tem alguns fatores de ambiente. Então, tem algumas questões associadas à situação, às vezes até de gestação, de prematuridade, alguns fatores que a gente chama fatores de risco, mas que por si só também não definem. Então, é uma coisa que a gente fala que é multicausal e oficialmente não tem uma causa definida, até por isso que é um transtorno. Então aí a gente fica complicado, porque se você, como você colocou, o fato de não ser hereditário, né? Porque não tá... Tem um fator hereditário. Existe fator hereditário? Existe um fator hereditário, mas não é 100% e não é só ele.
Mas ele não é possível de ser identificável por nenhum tipo de exames. Não, a gente não Porque tem... não é genético. Ele tem uma influência, mas nem todos. Então, por exemplo, tem algumas mutações de genes que alguns autistas têm, mas não tem uma em comum em todos. Então, a gente tem alguns padrões, às vezes quando faz um exame, um mapeamento, alguma coisa, até levantam a possibilidade, mas não é o caminho principal. O caminho principal do diagnóstico é o diagnóstico clínico mesmo. E aí a gente vê esse nível de interação, de desenvolvimento, de uso com função das coisas, de padrão repetitivo ou não, para poder ver se entra dentro do espectro ou não. E aí, assim, como você perguntou, né, quando que a gente começa a poder pensar? Na verdade, desde o início da vida, porque como é uma alteração no desenvolvimento, desde pequenininho a gente tem algumas alterações. Então, numa Mas é criança... difícil de você identificar, porque criança não tem muito essa questão que você colocou de gestos. Aí que você se engana, até tem. Como seria? A gente tem algumas coisas, né? Então, por exemplo, esse sorriso social, um bebezinho de 3, 4 meses já está fazendo. Então, a gente pega uma criança de 6, de 8, que ainda não tem, que o pai faz a brincadeira lá do achou, cadê, é indiferente, é um fator de risco. Não é o suficiente para fechar o diagnóstico, Sim. Mas é um fator de risco. Então, a gente vai fazer avaliação com as outras coisas para ver. Tem que ser investigado. É o início, talvez, Sim. Da necessidade de se investigar. E aí, tem outras coisas também, né? A imitação, buscar o outro para interagir e não simplesmente para executar tarefas. Então, uma coisa é eu te levar a bolacha que eu não consigo abrir. Você abriu, acabou, nem olho mais para você. Outra coisa é realmente ficar vendo o que você está fazendo. Aí você me mostra, eu olho, eu falo e vou te mostrar mesmo não falando. Então, eu mexi aqui no copo, você olhou para o copo, depois você olhou para mim. Você falou, o que ela quer fazer com esse copo? Mas você fez todo esse contato visual, você ficou interessado pelo que eu estava querendo mostrar. Isso a gente consegue ver num bebezinho. Então, é nesse nível que às vezes a gente vai fazendo. São muito sutis, então, os detalhes. É uma coisa assim que a gente tem que levar muito em consideração todo o contexto, toda a dinâmica familiar, toda pandemia, a gente está no momento de isolamento social, tudo isso a gente leva em conta. Então, não necessariamente vai sair o nome do diagnóstico, vai falar uma criança de 1 ano e 2 meses está dentro do espectro ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando que os pais te procuram? Porque isso tem que ser identificado pelos pais, eu acredito, porque... Nesse primeiro momento, normalmente é pelos pais. Tem desde pequenininhos, então eu faço bastante avaliação dessa idade. Às vezes já tem tantas características que eu, junto com o médico, depois ele fecha o diagnóstico, às vezes não. Mas mesmo quando não fecha, a gente já pensa na intervenção. Às vezes depois começa a vir, porque a escola começa a falar que está observando algumas questões, principalmente socialização. Às vezes tem amigos, mas não consegue manter um desenvolvimento bacana. Teve situações de, por exemplo, o adolescente sempre ter conflitos, porque ele não entendia que os outros estavam fazendo piada. Ele tinha os amigos, ele estava no contato social, mas essa qualidade da interação era alterada. Então, às vezes entra mais na adolescência nesse momento. Na criança, às vezes, assim, nem tem o contato com a outra, não busca, não quer, aí às vezes vem mais novo. E tem casos que às vezes a própria pessoa vem, aí eu já estou falando de idade adulta, já tive até na terceira idade procurando. Era uma pessoa que já tinha um histórico de vida profissional, foi casada, separou, tinha filho, e ela mesma buscou porque viu que tinha uma intensidade de sofrimento maior do que das outras pessoas. E aí ela já tinha uma pesquisa, já tinha algumas coisas, e aí a gente foi vendo isso. Então, depende muito da onde aparecem essas alterações, mesmo na pessoa adulta, já na terceira idade, né? Não é uma coisa que surge nessa idade. Quando a gente faz a investigação, está desde o início do desenvolvimento, todas essas níveis de dificuldades, tanto nessa rigidez quanto na comunicação social, já aparece antes, e aí a gente vai vendo
Pode ser que intensifica por alguma cobrança, às vezes por alguma pressão, às vezes por aumentar o grau de exigência. Isso pode acontecer, mas não surge na idade adulta. Então, mas aí, que nem você colocou, ele pode, por exemplo, num diagnóstico precoce, ele pode ser interrompido ou ele pode obter, de repente, ficar naquele estágio, estacionar, né? Ou não, ou isso é algo que naturalmente ele tende a evoluir, porque nem você colocou que no caso de um adulto, né, quanto que ele já não percorreu, né, desde criança, quantos problemas ele já não teve de relacionamento, de família e tudo mais, e quando chega na idade madura, na idade adulta, que ele vai perceber essa situação. Se tivesse sido feito um diagnóstico antes, isso seria importante? Com certeza. Qual a importância do diagnóstico precoce, no caso de uma criança, por exemplo, de você fazer esse acompanhamento? A gente tem toda uma referência, né, de que quanto mais cedo a intervenção, independente do diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, não vai sair do espectro, não é que tem uma cura nesse sentido, mas o nível de qualidade de vida tende a ser melhor. Então, por exemplo, esse adulto, ele passou pelas situações, ele chegou, de alguma forma, enfrentou o mundo. Mas provavelmente ele tem um grau de sofrimento que não precisaria ter se ele tivesse passado por intervenções antes. Então, às vezes tem questões de humor, de ansiedade, de depressão. Às vezes tem até históricos de tratamentos com outros diagnósticos que, quando a gente vai ver, é tudo decorrente dessa falta de habilidade social, desse padrão mais rígido, né, de pouca flexibilidade, de não conseguir pensar em outros pontos de vista, de fazer coisas diferentes, que se ele tivesse tido um histórico de terapia, ou não só na psicologia, né, mas outras também, com certeza esse nível de prejuízo, de sofrimento seria menor. Então, a gente sempre pensa nos tratamentos, quanto mais cedo, melhor. Eu só descobri na idade adulta, é tarde demais? Não, não é tarde demais, a gente vai tentar uma qualidade de vida daqui para frente. Mas, com certeza, tem Você não uma vai anular, antes. não consegue anular um passado. Não, a gente não muda o passado. Mas o presente e o futuro a gente pode aliviar um pouquinho, né? Com certeza. E não é num sentido de que se eu não fizer nada vai piorar o grau do autismo. Isso não acontece. Mas nesse nível de sofrimento emocional é uma coisa que às vezes a gente vê. Bacana. Bom, então nós vamos encerrando mais um bloco e retornamos para o encerramento, o fechamento, recebendo hoje Priscila Sertori. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Retornamos com o nosso Espiritismo em Ação, no nosso terceiro bloco, um bloco de encerramento, de fechamento. Lembramos que estamos aqui com Priscila Sertori, que é psicóloga e neuropsicóloga, e está nos falando um pouco sobre a questão de transtornos e especificamente hoje falando sobre o espectro autista. Aí, Priscila, nós falamos dessa questão do espectro, o tratamento, né? Como é que ele é feito o tratamento desse espectro, tanto quando é diagnosticado precocemente, né? Quanto diagnosticado em fases adultas, como você mesmo citou até numa questão já bem avançada. Qual é o tratamento que é dado? Eu acho que a primeira coisa é que, assim, a gente não está falando de uma doença com uma causa específica, por exemplo, uma diabetes. Então, eu preciso tomar insulina. Então, não tem um remédio específico para autismo.
A gente tem casos que precisam de medicamentos? Tem, mas aí a gente está falando por alguma questão de comportamento, de humor, de sintoma. Então, por exemplo, tem uma questão de depressão associada. Vai ter um medicamento para isso, mas a gente está falando do sintoma, não é o autismo. Sim. A gente tem uma questão de uma dificuldade no sono muito exacerbada, um padrão de muita agressividade que se machuca, uma autolesão, machucando os outros também. Aí, às vezes, a gente tem alguns medicamentos. Para uma questão de agitação, um quadro associado de TDAH, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, às vezes tem medicação, mas é sempre para o sintoma. Então, para as dificuldades do autismo, né, então a questão da comunicação social e do padrão persistente e repetitivo de comportamento, a gente pensa nas terapias. E aí as terapias vai a depender do tipo de prejuízo que ele tem. Então, pode ser com psicólogo, pode ser com uma fonoaudióloga, pode ser com um terapeuta ocupacional, pode ser com uma fisioterapeuta, com um psicopedagogo, com uma musicoterapeuta, até ecoterapia, hidroterapia. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de terapia. A escolha, a indicação, a gente sabe muito a partir de uma avaliação, então, vendo quais são as dificuldades, quais são os prejuízos, aonde que precisaria tentar fazer uma estimulação, uma intervenção, e aí a gente indica as terapias. Quem indica esse tratamento? No caso, é a psicóloga, é quem vai diagnosticar o espectro? Não, a gente tem algumas possibilidades, né? Principalmente quando a gente está falando de criança e adolescente, às vezes a gente pensa sempre que o primeiro queixa, quem ouve é o médico, então o pediatra. Sim. Às vezes cai em um neurologista ou em um psiquiatra infantil. Às vezes eles mesmos fazem esse diagnóstico e indicam as terapias. E tem vezes que eles indicam o neuropsicólogo para fazer a avaliação neuropsicológica. Tem famílias que procuram direto a gente? Tem indicação das escolas também, e aí às vezes a família procura direto. Mas muitas vezes tem esse caminho aí da equipe médica para a gente, e não é um pré-requisito. Então, o médico teria a capacidade de fechar por ser um diagnóstico clínico, mas a vantagem da avaliação neuropsicológica é exatamente conseguir esmiuçar aonde que ele tem dificuldade ou não. Então, desde a parte cognitiva, então, inteligência, atenção, essa parte de compreensão, essa cognição social, até as questões de comportamento, de reação, de humor, de dinâmica familiar junto. Então, a gente consegue dar mais informações. E aí vem a parte da intervenção. Na psicologia, aí eu falo pela minha atuação, eu sempre faço uma atuação em conjunto com a família. Primeiro, porque essa família fica com aquela pessoa muito mais do que eu. Então, eles têm que saber o que está acontecendo, eles têm que saber lidar. Eles também têm as questões deles que refletem, né? Então, toda a relação, do mesmo jeito que eu sou influenciada, eles também são. E aí a gente tem que pensar nos dois lados. Algumas vezes a gente até dá a sugestão da própria família buscar uma psicoterapia individual, porque, por exemplo, né, se eu estou com a criança e o adolescente, eu vejo essa família, mas como família. Eu não consigo dar conta da parte individual deles. E aí, além da relação mãe-filho, pai-filho, irmão e irmão, né, tem a dele com eles mesmos, que aí pode ter relacionado as questões tanto da minha dificuldade com meu filho, quanto da minha, às vezes, situação, por exemplo, de achar que não dá conta, de uma sobrecarga, às vezes pouca rede de apoio. Então, tem muitas questões pessoais também, né? E aí, às vezes, essa família também fica sobrecarregada. E aí, junto com esse apoio que eu preciso deles, eles precisam estar bem. Porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente também não está bem. Sim. Então, muitas vezes, é em conjunto essa parte da psicologia, desse suporte familiar, mas às vezes a gente não dá conta, encaminha para outro colega para poder também ver esse individual e a gente também cuidar um pouquinho desses cuidadores. Porque, na realidade, mesmo eles não tendo o espectro, eles acabam sofrendo todas a consequência, né, de lidar com a pessoa, né, quer seja criança, quer seja adolescente, quer seja adulto. Sim. Então, eles também têm que estar preparados, né, para que eles também não se
acabem, aquilo que você colocou, criando problemas para eles próprios, questão de depressão, questão de relacionamento, mesmo não tendo o espectro, eles acabam tendo sintomas, né? Eles acabam gerando... na realidade, mas eles acabam agindo como, né? Ou sofrendo, né? Algumas coisas. Eles não viram autista só porque convivem com alguém. Sim, com certeza não. Mas assim, muitas vezes, por exemplo, a família tem que bancar as dores dessa criança, desse adolescente, desse adulto, conseguir mediações que nem sempre a comunidade oferece, e aí eles que vão e assumem de frente alguns papéis. E é uma sobrecarga, fora toda essa logística de levar para terapias, conciliar com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. Então, acaba sendo uma sobrecarga para eles, além de todas as questões, né, de como que é se relacionar com o marido que está dentro do espectro. Então, algumas coisas você vai ter que ser direta, não vai poder ser subentendido, porque ele não vai entender, não adianta você ficar chateado. Então, às vezes, até a minha forma de relacionar com o meu marido tem que ser diferente, porque ele está dentro do espectro. Mas também não quer dizer que é fácil para mim, porque... então, a gente tem esse outro lado do familiar, né? Agora, uma questão que não dá para a gente deixar passar é a questão da importância da escola, né? Porque eu acho que a escola, quer queira, quer não, é onde que... Porque os pais, dificilmente, eles querem enxergar, muitas vezes, né, a dificuldade dos filhos. Isso aí é uma coisa natural, é porque é questão de humor, é questão de... porque ele puxou para o pai, puxou para a mãe, puxou para o avô, eles são assim mesmo, a família, todo mundo é assim, então, e as coisas vão acabar passando. E aí eu vejo, né, na questão da escola, que é aquilo que você colocou, porque é onde que ele passa a ter essa interação com outros seres, né, no meio social, uma importância muito importante, né? Como é que você vê hoje a escola, elas estão preparadas para poder identificar, pelo menos, né, ou ter, porque uma condição de sugerir para que esses pais procurem ajuda? A gente tem de tudo, assim, a gente tem escolas que às vezes deixam passar, que não falam nada, e aí de repente, quando está lá na frente, falam, é verdade, já tinha isso desde pequeno. A gente tem escolas que vão muito delicadamente, conversando com a família acha que não é nada demais, que vai passando, e a gente tem escolas que são um pouco mais... tem uma lábia melhor, talvez, né? E conseguem acolher essa família de uma forma que não é invasiva e conseguem convencer essa família a ir buscar ajuda. E aí é uma grande parceria, tanto que nas terapias a gente sempre pensa nessa atuação em conjunto com a escola, realmente para poder ter um social melhor, né? Mas você vê a escola preparada? Você acha que existe uma preocupação, ou existe pelo menos um trabalho, quer que seja do governo, quer que seja de quem quer que seja, orientando esses profissionais para que eles possam, de certa maneira, ajudar essa pessoa, porque ela precisa ser ajudada. Sim. Então não é ignorar e depois achar, que nem você colocou, realmente, isso aí... faz muito tempo. Poxa, é um pouco de relaxo, não é? Sim. Eu vou te falar a resposta, que eu não sei se é tão definitiva assim, né? Não conheço todas as escolas do Brasil, não posso falar não. Mas assim, a gente tem um nível de especialização que é de educação inclusiva. Então, existem profissionais da pedagogia que fazem essa especialização, que é voltada exatamente para esse olhar da inclusão. Não só o transtorno do espectro autista entra na inclusão, mas outros diagnósticos também. Então, a gente tem uma capacitação para isso. São todas as escolas que têm um profissional com especialização? Não. Os que têm são um olhar diferenciado. Tem professores, coordenadores que, mesmo sem ter, vão atrás, têm estudo, têm capacitação? Muitos, não são todos. Então, é uma resposta que, assim, depende.
Tem algumas que têm muito bem, inclusive aqui em São Paulo, né, a gente tem uma referência de uma inclusão no meio público que eles dão um suporte muito bom, mas também a gente vê que tem às vezes uma fala de fachada, porque por lei nenhuma escola pode se negar, nem particular, nem nada assim, mas às vezes vem um discurso de não estamos dando conta, às vezes procurar um outro lugar, alguma coisa assim. Então isso é muito complicado, né? A gente tem que sair de uma fala e ir para uma atuação. Quando a gente consegue ver a atuação, é muito importante. Porque mesmo eu tenho um filho que ele é hiperativo e eu tive muita dificuldade com ele no âmbito escolar. E entra muito essa questão, sabe, de a escola falar assim, não, vocês precisam procurar uma escola que possa tratá-lo como ele deve ser tratado. E nós estamos falando de ser hiperativo, uma situação até, né, comparado com outros espectros mais importantes, né? Mas que também tem esse prejuízo, também tem essa dificuldade. Tem, mas o que eu falo, eu acho que tantas coisas, né, tem que ser dado muita atenção. Sim, concordo, tem muita coisa para se pensar, tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa para se consertar, né? Mas acho que talvez a gente precise começar a pensar um pouco antes, né? E talvez nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade na questão daquilo que a gente faz. O que eu consigo dizer que eu reparo muito é que assim, nos últimos anos vem tido uma divulgação um pouco maior e até algumas ações de políticas públicas. Então, acho que a maioria dos estados já tem na placa preferencial, além do símbolo da pessoa com dificuldade de mobilidade, da gestante, o símbolo do autismo. Isso é uma coisa que até então pouquíssimos lugares tinham e hoje já tem. Então, eles estão começando a trazer mais. E essa questão da formação especializada na inclusão também está aumentando. Mas ainda é muito pequeno, assim. Então, Sim. Precisa ter famílias engajadas, que vão, que acompanhem, que questionem, que tenham o direito de questionar, de tentar ver, não está dando certo, procura uma outra opção. Mas não no sentido de desistir, mas realmente de lutar pelos direitos. Então, no meio público, vai na Secretaria da Educação, no meio particular, vai falar com a direção, ou se for o caso, trocar. Então, a gente tem algumas portas de acesso que, quando a família vai atrás, a gente consegue muito mais retorno. Entendi. Do que simplesmente falar, a escola dá conta e eu espero. Porque, às vezes, eles não têm a capacitação, e às vezes não tem a pressão para ter a capacitação. Então dentro disso tudo, Priscila, o que a Priscila vê de necessário aí, né, para que seja dado mais atenção, para que seja que se mude essa forma de ver? O que você vê? O que falta, né? Tem uma listinha. Uma lista, assim, né? Vamos pensar em ações de curto prazo. Eu acho que primeiro um pouco de informação, tirando alguns preconceitos, então realmente diferenciar o diagnóstico, as dificuldades, o impacto, a importância de ir atrás. A gente ainda tem até de profissionais algumas falas do tipo, isso é normal, espera quando crescer. Eu falei até 2 anos, mas uma conhecida que tem um filho com diagnóstico de autismo falou, para mim falaram até os 3. Então, não é simplesmente esperar, você já está vendo que tem alguma alteração, um atraso, uma dificuldade, ou minimamente um sofrimento, tem que ir atrás. Então, se a gente quebra essa fala dos profissionais e das famílias desse preconceito, já é um passo grande. E aí é realmente dar voz às possibilidades, né? O que a gente vai fazer, ideias, quebrar um pouco o que é o diagnóstico, o que é a criança, o que é seu filho, o que é a hiperatividade. Então, tudo isso é no dia a dia, né? Sim, que bacana. Bom, a gente viu que temos muita coisa, né? Nós ficaríamos aqui uma noite, talvez, falando sobre o assunto, que é um assunto importante, sim, enquanto
E nós estamos falando só de um espectro, né? E a Priscila, especialista em transtornos e neurodesenvolvimento. Então, existem outros espectros, outras situações, né? Que podem serem ditas. E aí eu tenho uma surpresa para nossos queridos amigos, porque a Priscila vai lançar, já está sendo preparado, formatado, e muito breve ela terá um programa na Rádio e TV Fraternal e falando para a gente, né? Nesse bate-papo, interagindo com as pessoas, tirando dúvidas. Quem quiser vai poder entrar em contato, deixar seus questionamentos, suas opiniões, participar. Fala um pouco então para a gente como é que será esse esperado programa, o que nós teremos, né, do assunto. A intenção é conversar um pouco com vocês, né? Desde o desenvolvimento, então o que é normal, o que é esperado, coisas que a gente pode estar fazendo, que às vezes é uma pequena ação que, independente de ter o diagnóstico, não favorece a todos, acaba sendo importante, a gente diminui dificuldades, pensando sempre na qualidade de vida. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai poder conversar, tanto pelo diagnóstico, mas independente de ter um diagnóstico ou não, pensar em qualidade de vida nesse desenvolvimento, né? Que bom. Aguardamos ansiosos, né? Para que muito breve nós estaremos divulgando, tanto na rádio quanto na TV. E agradecemos mais uma vez, te agradecemos, Priscila, de ter aceito esse convite com a gente e principalmente ter nos prestigiado com esse novo programa, que eu acho que é de extrema importância, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o assunto, para que elas possam muitas vezes tirar dúvidas, às vezes até se identificar com algo que a princípio não tinha motivo e às vezes é simples de se resolver, né? Eu acho que assim, com a participação de pessoas como você, capacitadas, estudiosas, que a gente consegue melhorar o nosso meio de vida, né? A nossa forma de viver. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço muito, né? Acho que não só essa oportunidade de poder fazer agora o programa com vocês, mas essa conversa, porque eu acho que é uma sementinha que a gente vai plantando de trazer um pouco mais de informação de uma forma light, que não é de certo ou errado, mas de realmente tentar trazer um pouco de informação com uma perspectiva de qualidade de vida. Então, acho que vai ser um bom caminho. Temos certeza que será. Obrigado, queridos amigos, e desejamos a todos uma boa noite e até a próxima no Espiritismo em Ação. Um abraço. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.